Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Visão Periférica. E como prometido no último programa, vamos dar, e para começar o nosso programa, vamos dar continuidade ao tema das eleições legislativas antecipadas, até porque existem algumas atualizações e também para passarmos os olhos por aquilo que foi o resultado nos Açores. Portanto, à partida, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus camaradas do painel, Alvarino, Miguel e Orlando. E hoje começamos exatamente pelo Orlando. Temos contados todos os votos, portanto aqueles que são da Europa e fora da Europa. Penso que o resultado é minimamente expectável, portanto 2 para Chega, 2 para AD. Também existem aqui existiu consenso na eleição de Aguiar Branco para Presidente da Assembleia da República. Orlando, para começar, que comentário fazes a este consenso para a eleição de Aguiar Branco, recordando que há um ano atrás não foi bem assim? Bem, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Diogo, Alvarino, Miguel. Bem, no rescaldo dos resultados eleitorais, como tu dizias, realmente o expectável era que o Chega tivesse mais deputados do que o PS, não é? Agora, se calhar devíamos ter feito antes das eleições qualquer coisa como se faz no futebol nos campeonatos, não é? Se o desempate final é por número de golos marcados, se é por número se é vitória sobre o adversário, se não é. Os deputados é que discussão. Agora há a discussão de que o PS é o partido mais votado, mas o Chega é o partido que tem mais deputados. Portanto, andam a discutir quem é que está em segundo, quem é que é o segundo partido mais representativo, enfim. Nesta discussão um bocado estéril, não é? Porque, como diz o Alvarino, quem tem mais deputados neste momento tem mais poder e, portanto, nas votações é isso que vai contar, não é? Não é a percentagem de votos em si. Mas isto é uma tendência que nós já tínhamos falado no último programa e, portanto, é a tendência que também generalizada na Europa dos partidos de extrema-direita que vão aglutinando uma data de pessoas. Eu tenho ouvido imensos comentários sobre as causas que levaram a este resultado em Portugal e acho que toda a gente tem razão e ninguém tem razão, não é? Porque são desde as mais variadas explicações, umas que têm a ver com o descontentamento das pessoas, outras têm a ver com enfim, muitos abstencionistas que finalmente decidiram votar, não é? Voltar a votar, com causas conjunturais, com questões de ética e de bom senso, não é? Enfim, com erros políticos, no caso do PS também abordámos isto aqui, portanto que foi um erro, mas isto também jogar ao totobola à segunda-feira é muito mais fácil. Mas agora todos os notáveis do PS dizem que tinham avisado Pedro Nuno Santos de que não seria, enfim, boa estratégia ter votado favoravelmente a moção de censura ao Governo. Enfim, os resultados vêm a comprovar isso. É pena que estas pessoas normalmente falem depois do acontecimento e, portanto, não tenham pressionado publicamente, como muitas vezes fazem nestas situações. E, portanto, é o espelho daquilo que temos tido, não é? E, portanto, é muito mais fácil, como eu dizia aqui já há 15 dias, é muito mais fácil ter um partido que fala mal sobre tudo e todos, não é? E que não tem soluções. Que é um caso curioso, por exemplo, porque o Chega não quer estar não é? Agora vimos com esta situação da Assembleia da República e eu ouvi um excerto do André Ventura a falar sobre a questão da eleição do Presidente e disse que não ia se degladiar, enfim, como tinha acontecido no passado há um ano, não é? Entre o PS e o PSD. Foi uma vergonha. Exatamente. Que não ia estar a negociar segundas, enfim, mandatos, ou a ver quem é que dividia o mandato de Presidente da Assembleia da República, porque eles eram contra o sistema e, portanto, iam mudar tudo e todos.
Mas depois é engraçado ver que eles depois são a favor de muitas das empresas públicas, no caso da TAP, enfim. Portanto, eles querem o melhor dos dois mundos, ou seja, como diz o ditado antigo, sol na eira e chuva no naval, é um bocadinho isso. E, portanto, é claro que vão buscar uma data de gente mais ou menos informada e que também, enfim, tocam em todos os pontos em que uns são a favor, outros são contra, e, portanto, eles conseguem aglutinar essa gente toda à volta de um partido, à volta de um líder, como eu disse aqui no outro dia, não é? Um bocadinho como a Coca-Cola, portanto, o líder dá a cara, o líder é que aparece em tudo, e, portanto, é aquela marca que tudo o que se junta a ele torna-se um bom vendedor da banha da cobra. E vamos ver, enfim, esta legislatura como é que enfim, que frutos irá dar. Não nos esquecendo que temos uma eleição presidencial, antes temos as autárquicas, mas depois temos uma eleição presidencial e, portanto, já temos aí dois candidatos assumidos, e um deles começa a dar entrevistas e nós começamos a ver que se esvazia um bocadinho, assim começa a falar, portanto começamos a ficar um bocadinho preocupados. O Dom Sebastião perdeu faculdades nestes anos. Exatamente. Portanto, mas pronto, é salutar que a gente tenha pessoas com ideias diferentes e com perspectivas diferentes sobre a democracia e sobre aquilo que deve ser o papel do Presidente da República. Vai aparecer mais candidatos. Sim, acho que sim. Então, acho que na área da esquerda vai aparecer, sim. Perspectiva-se já, acho que já. Eu acho que ele próprio dizia que não tinha vontade, mas não sabia se devia, não é? Mas acho que já percebeu que vai apresentar a candidatura, porque, enfim. Antes de passar depois a palavra ao Alvarinho, é preciso também recordar que não podemos confundir presidenciais à República com presidenciais no Benfica, Alvarinho. Temos que fazer depois essa distinção. São coisas completamente diferentes. Tu também terás essa eleição aqui. Sim, também temos ainda essa. Também é uma eleição difícil, também vai ser complicado. Vai calhar ali o quê? Mais ou menos, não sei, em outubro também, não é? Acho que sim. Portanto, apanha ou é antes ou depois das autárquicas, agora não sei. Bem, sem quebrar raciocínios, eu Orlando, já te passo a palavra outra vez, mas também queria dar aqui uma nota sobre algumas mudanças, e pegando aqui numa nota de imprensa pública, que Pedro Nuno Santos passou para a última fila, portanto... já está habituado. Rui Rocha, que entretanto assim. se demitiu da liderança da Iniciativa Liberal, recuou para a terceira fila. Maria Leitão e Amorim Lopes, da respectiva bancada, passaram para a primeira, e gostava só de que desses uma nota sobre este consenso, e antes de passar a palavra a Miguel, sobre este consenso que existiu na eleição da Aguiar Branco. Foram mais de 200 votos favoráveis e, por incrível que pareça, há 3 votos nulos no Parlamento da República, quer dizer, as pessoas votam para os deputados e ainda há quem chegue lá e vote nulo. É difícil de compreender, mas deve ter feito não um é boneco. difícil de compreender. Não é difícil. Então comentem, eu por acho favor. Que não é. Deve ter feito um boneco. Este consenso eu acho que é um bocadinho, sei lá, passar uma normalização, ou seja, nós vamos provavelmente ver isto ao longo da legislatura, ou seja, o Chega vai ter que se comportar como um adulto, não é? Em muitas destas situações, e portanto este foi o primeiro caso em que eles tiveram que de alguma maneira dar esse contributo, e portanto quiseram destrinçar-se, quiseram separar-se daquela novela que foi a eleição há um ano para Presidente da Assembleia da República, e portanto quiseram dar aqui fazer um manifesto eleito, não é? E dizer, nós somos diferentes, nós somos pessoas bastante responsáveis, e portanto não vamos entrar nessa negociação que havia, que foi uma questão realmente ridícula, não é? De dividir a presidência da Assembleia da República só para satisfazer a 2 partidos na altura em que foi feito, e portanto acho que é mais um fait divers, mas enfim. Mas correu bem. Essa parte correu bem. Também temos que dizer entramos com o pé direito. Correu bem ao Aguiar Branco. Miguel, podes começar por aí se quiseres, Miguel, a eleição de Aguiar Branco, o facto de Chega e AD terem finalizado, portanto, com mais 2 deputados cada, depois de contados votos fora do âmbito nacional, e por aí. Boa tarde a todos, boa tarde aqui aos meus amigos e a quem nos ouve na antena do Rádio Clube de Angra. O Aguiar Branco, o Dr. Aguiar Branco, foi, na minha perspectiva, foi um presidente da Assembleia da República relativamente consensual, e até brando demais no que
diz respeito ao tratamento que teve com o Chega em algumas ocasiões, quando devia ter sido duro e não foi, e foi criticado dentro e fora da Assembleia uma ou outra vez precisamente por causa disso, desse comportamento, mas de forma geral parece-me que foi um presidente consensual, é uma pessoa que conhece a política já há anos suficientes para saber qual o papel e quais as funções do cargo que ocupava e continuará a ocupar nesta nova legislatura. Portanto, tirando o facto do Chega não ter levantado quaisquer problemas este ano, diria que foi uma eleição normal, precisamente por isso, como o Orlando estava a dizer, pelo facto do Chega não ter levantado problemas, ao contrário do ano passado, em que foi uma vergonha. O Chega deu aqui demonstrou que também quer ser o adulto na sala. Peço desculpa. Agora vamos ver se esta demonstração foi isolada, se terá consequências idênticas. E a pergunta que eu coloco a mim próprio é caso o Chega adote para esta postura, quando é que o verniz vai começar a estalar? E porque não tenho dúvidas que vai estalar. Mais cedo ou mais tarde vai estalar. Se o Chega optar por esta coisa de ser responsável e cooperante e tudo isso a que se propõe. Portanto, sobre a eleição do Presidente da Assembleia da República, basicamente é isto que eu tenho a dizer. As eleições fora de Portugal, na Europa e fora da Europa, os resultados não foram surpreendentes. Portanto, a minha única dúvida ou curiosidade era tentar perceber se há margem da AD conseguir alcançar os 2 deputados, se os outros 2 seriam divididos, um para o PS, um para o Chega. Foram os 2 para o Chega. É apenas um ligeiro reflexo daquilo que se passou no panorama geral nas últimas eleições legislativas. Confirma-se o Chega como segunda força política no Parlamento na perspectiva quantitativa de votos, número de mandatos. O PS teve mais votos. Acho que o José Luís Carneiro não se deveria meter nessa batalha de que eu é que sou o líder da oposição, porque vai comprar uma guerra com o André Ventura completamente desnecessária. Há coisas mais importantes. E vai ter mais oportunidades para comprar guerras com o André Ventura, com motivos bem mais sérios e problemáticos, lamentavelmente. Pronto, Chega fica com mais 2, salvo erro, mais 2 deputados do que o Partido Socialista. O Partido Socialista, pronto, é aquilo que já toda a gente percebeu, mais ou menos desde as primeiras horas após o início da contagem dos votos. O Partido Socialista está numa situação muito complicada. Não é a primeira vez, é a terceira vez. Isto é a terceira vez que o Partido Socialista, a nível nacional, leva assim com uma panela de pressão na cabeça e fica meio atordoado e a refletir sobre a reflexão que tem que fazer e como dizia o José Pacheco Pereira outro dia, fica mole. Mas pronto, a história já demonstrou que após as 2 grandes derrotas do Partido Socialista no passado, conseguiu reerguer-se. Espero que seja novamente o caso, porque é um partido, para começar, é um partido que representa a minha posição ideológica, que é centro-esquerda, e é um partido que é fundamental para o futuro, considerando a história dos últimos 50 anos, e antes disso, mas só se formalizou após o 25 de Abril, naturalmente. Portanto, um partido com a história que tem muito para dar no futuro, tal como o PSD, como o CDS, esperemos nós consiga reerguer-se, e todos os outros partidos, da esquerda à direita, todos aqueles que têm uma história em Portugal, é pena que desapareçam. Isso levanta outro problema, mas eu agora já começaria a devagar, mas levanta outro problema, que é a fragmentação. Portanto, se os que estão cá andam há muitos anos não desaparecerem um ou outro à medida que vão aparecendo um ou outro novos, isto fica cada vez mais fragmentado e complica a equação. Mas pronto, isto são contas de outro rosário que podemos falar noutras circunstâncias, noutra altura.
Pronto, basicamente é esta a minha opinião. Muito bem, antes para hoje, sobre estes dois temas. Para já. Vou passar a palavra ao Alvarino, mas antes disso vou recordar que os números da eleição, portanto o Parlamento, a Assembleia da República será composta por 91 deputados da AD, a coligação PSD-CDS, 58 do PS, lá está, mais votos, mas menos deputados, 60 do Chega, 9 da Iniciativa Liberal, 6 do LIVRE, 3 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda, 1 do PAN e 1 do JPP. Alvarinho, olhando para estes números finais e para aquilo que tem sido os últimos dias, os últimos 15 dias, depois daquilo que nós conversamos no programa passado, que comentário também podes fazer? Bem, boa tarde. Já tinha aqui feito alguns comentários um bocadinho atravessados no meio das declarações dos meus colegas, mas quero também mandar um abraço a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra e cumprimentar, claro está, os meus aqui companheiros de programa. E pronto, eu acho que não há muito mais a dizer daquilo que já foi dito. É uma vitória inequívoca da coligação PSD-CDS. Acho que é uma vitória também do atual e antigo Primeiro-Ministro, não é? Luís Montenegro. Acho que é uma vitória também pessoal dele, porque conseguiu realmente, depois de tudo o que foi o drama que levou às novas eleições, acho que conseguiu ter uma vitória histórica. Pronto, depois o resto já toda a gente já sabe o que é que aconteceu. O Chega está em grande forma, e digam o que disserem, o Chega entrou agora aqui numa fase de ascendência quase, não é, meteórica, quer dizer, não há nada que o pare. A mim, esta questão dos votos da imigração também acabam por ser para mim um dado importante, ver aqui o Chega ataque a ataque em termos de deputados com a AD, o PS a não meter nenhum, e eu acho que isso reforça o grande resultado que o Chega teve. E pronto, as razões, o Orlando estava ali a começar a delinear ali também, tentar encontrar ali um conjunto que todos nós já fizemos, porque é que isto está a acontecer. Eu acho que se calhar é natural, o que está a acontecer é natural, e nós não podemos, foi o que eu disse também há 15 dias, nós não podemos diabolizar quem vota no Chega. Se as pessoas estão a votar no Chega, há alguma razão para isso. Há várias. Há várias razões para isso. E não quero interromper, mas acho que a principal delas todas é, após 50 anos, muitos dos problemas que Portugal tem tido ao longo dos anos não foram resolvidos e, portanto, as pessoas chegaram a um ponto de saturação. Mas em paralelo, quantos é que foram? Sim, muitos foram. Sim, a nível... Não, o problema é que a memória é muito seletiva e curta, não é? E, portanto, se nós regressássemos a 74, não é? Basta só ir buscar alguns programas da RTP de então, não sei o que mostravam Portugal em 74. Era miserável. Era um país miserável. Era crítico. No outro dia estava o... Mas essa é a parte que as pessoas, acho que ninguém está a pensar nisso. Exatamente. Não é? Então as pessoas estão a pensar na outra parte que não está a funcionar. Ninguém está a pensar que nós vamos voltar a um sistema pouco democrático. Não havia maior poder de compra antes de 25 de abril de 74, já que, como estamos a falar nos últimos 50 anos, não havia maior poder de compra em Portugal do que há hoje, por exemplo. Sim, nesse aspecto houve uma melhoria. É normal que Portugal, nestes 50 anos, já houve períodos da vida dos portugueses em que realmente tivemos maior poder de compra. Nunca foi nada comparado com outros países da Europa, mas tivemos maior poder de compra. Neste momento, desde 2012, 13, esta parte, se não me falham as datas... Pós-Troika. Não, e ainda antes disso, quer dizer, um pouco mais. Temos estado a perder poder de compra. E isso, quando toca ao bolso, seja aqui, seja nos Estados Unidos, como é que o Trump ganha as eleições? Sim, isso é verdade. É no bolso. As pessoas, quando toca ao bolso das pessoas, mas desculpa, não acredito em isso. Não, faz muito bem interromper. Assim ajudas ainda mais ao raciocínio. Vai metendo inputs e a gente vai conseguindo. Senão também as minhas fontes de inspiração começam a ficar difíceis. Lembrei-me,
aí há algum tempo atrás, numa conversa com uma pessoa que até tem algumas responsabilidades políticas, e estávamos a falar da abstenção. Eu não sei se já contei esta história aqui, mas não faz mal, ela é sempre atual. Estávamos a falar da abstenção e dizia, pá, olha, é muito importante que as pessoas que não votam, até estamos a falar dos jovens, que sejam cativados a votar, que sejam, não é, que se promova esse dever cívico. E essa pessoa dizia-me, atenção, mas isso também pode ser um perigo, resta saber em quem é que eles vão votar. É que se nós vamos incentivá-los a votar e eles não votam, e eles votam no Chega, é um problema. Esse é o problema da democracia, não é? É que as pessoas, quando começam a votar e votam no nosso partido, votam em nós, já está tudo muito bem. Tudo bem. Quando vão votar nos outros, o melhor é eles ficarem em casa. Por isso, se calhar, é por essa razão que a abstenção também nunca acaba por desaparecer, não é? É a literacia. Há 2 semanas falávamos aqui sobre a ausência do tema educação na campanha eleitoral, não é? Exato. Pronto, Portugal precisa urgentemente de literacia financeira, literacia digital, literacia cívica neste contexto dos processos eleitorais. A educação, portanto, é o que tem falta. Sim, isso é muito importante. E esta questão, este fenómeno do Chega, não é? Que muitas vezes nós associamos isso a muitas vezes a falta de esclarecimento do que é realmente o Chega, não é? Já não é só, mas sim. Mas está sempre um bocadinho associado, claro. Não é? E isso tem que haver essa coragem de trazer para as escolas estas questões da democracia, até a história da evolução do nosso sistema político. E isso é muito importante e não há que haver tabus nem medos em relação a isso, porque é possível falar sobre estes temas com um grau de independência necessário. Depois as pessoas, cada um irá realmente pensar para a sua cabeça. Os resultados nos círculos da Europa e fora da Europa acaba por ser, em parte, a primeira leitura que se faz é que se trata de um paradoxo. Então, como é que um imigrante vota num partido político que, se fosse no país, se estivesse a votar naquele partido no país em que esse imigrante reside, corria o risco de vir para casa. Pronto, isto é um paradoxo. Pois. Agora, a questão não tem dúvidas de que houve imigrantes que estão imigrados há vários anos, ou há poucos, ou há muitos, não interessa, que votaram de Chega por desinformação, por manipulação, por não saberem bem, irem naquela cantilena. Sabes que essa conversa dos imigrantes é interessante. Agora, há também. Imigrantes novos, não tenho dúvidas nenhumas de que há imigrantes, malta nova, que fez os seus estudos em Portugal. Aquele clichê típico, os jovens estão a sair do país porque não têm condições em Portugal, então vão procurar emprego e qualidade de vida fora do seu país de origem. Eu não tenho dúvidas que muita dessa malta nova votou Chega precisamente porque, lá está, nos últimos 50 anos não possibilitaram esses jovens de ficarem no seu país. Sentiram falta de oportunidades, então alguém tem que mudar, não é? Isso é um bom reflexo. Há dias falava com alguém que fez a sua vida nos Estados Unidos e que agora se vai radicar cá, e informalmente falávamos sobre política e acabámos de chegar ao Chega. E, portanto, eu acho que a percepção de uma das justificações para alguns dos imigrantes terem a noção de votar em partidos como o Chega tem a ver com o facto dos pais deles ou os avós, quando emigraram, encontraram imensas dificuldades nesses países e, portanto, tiveram que percorrer um caminho todo, claro. Então, durante anos, para se legalizarem. E, portanto, eles agora estão de alguma maneira, contra esta nova imigração, que é chegas ao país e começas logo a ter direito a segurança social e, enfim, aceder aos hospitais. E, portanto, quando eles perceberam, sentiram na pele que, portanto, percorrer um percurso que foi longo e árduo, não é, para se naturalizarem cidadãos desses países ou para terem direito nos casos dos Estados Unidos, que era o Green Card, não é, que permitia depois um acesso a uma data de coisas, enfim, e portanto acho que há também essa percepção, ou seja, eles são contra os facilitismos desta nova imigração. Não haver fronteiras, não é? Basicamente não há fronteiras, portanto toda a gente entra e depois de eles estarem cá dentro é que nós vamos ver como é que a gente resolve a situação. Ainda ontem, acho que era o Ministro da Presidência, Amar, não é? Dizia isto é um problema, Leitão Amar, que se criou em poucos anos, mas que vai levar décadas a resolver. Porque agora tens uma data de gente que entrou, não é? E, portanto, como é que se resolve? Ou se faz no caso dos Estados Unidos, que é deportações em massa e, portanto, andamos à caça de toda a gente. Estás a falar dos imigrantes. Dos imigrantes, exatamente.
Ou então temos que criar condições rapidamente e, portanto, a percepção não se consegue resolver. E muito deste problema Tem que ser, tem que vozes haver tem a ver com condições percepções. de integração. E Portugal, isso aí, lá está, tem que se encontrar um equilíbrio. Exatamente. E Tu não Portugal podes, sempre quando foi tens bom cidadãos nascidos acolhedor em Portugal e tudo mais, quando há a crise da de habitação imigrantes. e depois tens a política de fronteiras abertas, como é que tu vais integrar estas pessoas se não há habitação, não é? Se depois muitos deles ficam 10 pessoas num quarto, não é? E, portanto, não há condições de, enfim, com um mínimo de salubridade, não é? Enfim, dignidade humana, não é? Tem que haver, Portanto, temos programas de integração, de exatamente, intervenção, isto tem é que um haver erro que a apoios. Europa toda está agora a que haver- pagar caro, que foi a questão das fronteiras abertas, exatamente. Agora é que chegou a Por isso, Portugal. agora chegou a Portugal. E, portanto, muitos destes imigrantes muitas vezes até passam por Portugal porque se calhar é mais fácil de entrar e obter algum tipo de visto que depois lhes permite ir para outros países no centro da Europa, não é? Em que a economia consegue absorvê-los de outra forma e tem mais rendimentos. Mas esse é um problema que nós agora vamos levar décadas para resolvê-lo, não é? Porque tens agora a percepção das pessoas e a percepção aqui, as percepções são muito importantes. Pois, claro. Quando tu és bombardeado todos os dias nas redes sociais com um tipo de mensagem, Não é só nas redes sociais, é nas Nas ruas televisões, também. nas É nas ruas, televisões, e é nas e nas ruas. ruas. Quando foi o que dissemos Sim, mas aqui. nas ruas é mais no imigrante está centro, totalmente talvez em Lisboa e um bocadinho no sul do país, porque sim, há sim. aquele trabalho Algarve, agrícola. O Exatamente. imigrante neste momento em Portugal está totalmente estigmatizado. A narrativa é de que o aumento da criminalidade está diretamente associado ao número de imigrantes e por aí fora. E essa é uma até narrativa antes- que vende. Vende- Quanto mais vende- vende, mais se fala. Também Não, e crias medo. Tu incutes Cria, o medo nas exato. pessoas, que as pessoas até têm medo de se irem para determinados lugares, não é? Em determinadas zonas do país, porque há essa noção, tu tens bombardeado todos os dias com as notícias que saem na televisão, nas redes sociais, e, portanto, crias essa percepção, sendo ela verdadeira ou não. Aliás, até antes das eleições tivemos enfim, o inspetor da Polícia Judiciária, não é? Quem está à frente da Polícia Judiciária, que disse que explicava um bocadinho disto, ou seja, que a esmagadora maioria dos imigrantes não vem para cometer crimes, não é? Vem para trabalhar, vem para tentar, enfim, mudar de vida, ter uma vida melhor, sustentar a família, não é? Portugal Mas é é país um grupo tipicamente fácil, imigrante. porque não tem voz. Claro. Como não têm vozes, não é? A defendê-los, a maior parte deles, não é? Portanto, é muito fácil atacar aquele Claro. grupo de pessoas e tudo mais, não é? Portanto, cria-se esta percepção e depois a partir daqui agora, enfim, é muito difícil geri-la Difícil, mas porque se não tens as pessoas casas... pensam que Portugal é um país de excelência de emigrantes. Para todo o lado, para toda a parte do mundo. Epá, mas pronto, ainda hoje, eu não faço ideia de Portugal e os Açores em particular, quantos imigrantes é que saíram dos Açores ao longo do último século, ao longo dos últimos 100 anos, rumo aos Estados Unidos da América, ao norte da Sim, América, tens Canadá, por aí fora. Não faço ideia Tens o caso da erupção do vulcão dos Capelinhos, que permitiu sim, no tempo do exato. Kennedy Agora, ainda hoje, levar muita volta gente e para os meia, Estados Unidos, por volta e exemplo. meia, são deportados sirianos, ou descendentes de sirianos, dos Estados Unidos, ou principalmente dos Estados Unidos, porque cometeram crimes e tal, não sei o quê, são repatriados para Portugal. Nós vemos-los aqui na Ilha Terceira, em São Miguel, noutra ilha qualquer. Pronto, mas esses casos não representam o grupo. São exceções, são exceções que confirmam a regra. E a regra é que o imigrante português vai para fora, é trabalhador, em grande parte dos países para onde vai é bem visto como sendo valorizado. um povo sério, valorizado, trabalhador, por aí fora. E depois vejo Portugal, que tem esta postura a ter outra de marginalização e mas estigmas aos imigrantes que recebem. Mas as Quer ondas dizer, de imigração eram diferentes, são diferentes. Em tudo épocas bem, os tempos diferentes. são diferentes, tudo. exato, as culturas são diferentes. Não era tão. Mas também aqui pronunciada. a culpa, lá está, a gente também não pode culpabilizar a vítima. E aqui a tendência é sempre para culpabilizar a vítima. A vítima, leia-se o imigrante. A vítima no sentido que vai procurar um sítio melhor para viver, com melhores condições de vida, muitas vezes a fugir até de situações super precárias. E nós olhamos sempre... tráfico humano e... Sim. E nós olhamos para o imigrante como ele é que é responsável por tudo. Qual é que é a responsabilidade de Portugal também no meio disto tudo? É porque nós também como país e como sociedade e como comunidade... Devíamos ter criado regras também, bastante além das bem regras, definidas. e as regras é a tendência, é verdade. Mas além das regras, dentro das regras, há também, digamos, quais são as estruturas que nós temos para realmente formais
de acolhimento desses imigrantes. Porque essas estruturas, só existir essas estruturas, nós conseguimos perceber, olha, estamos a receber mais, estamos a receber menos, estamos a integrar bem, não estamos a integrar bem, não estamos a marginalizar, não é? Porque se nós começamos a marginalizar e a mandar para as periferias estas pessoas, não é? E a, de certa forma, a empurrá-las para os cantos, que é o que tem sido feito, vamos criar, sim, essas comunidades guetizadas, como França tem e noutros países, e que Portugal tem, mas não tem até certo ponto. Tem. Na altura tínhamos mais com a imigração que vinha da África, mas estava aglutinando em determinadas zonas. Essa até de certa forma integrou-se bem. Um caso ou outro, uma geração ou outra, mas de uma maneira geral vai-se integrando. Aí também é preciso ter uma visão, às vezes, humanista das coisas. E aí é que é a parte que chega, que é que estas visões meias deslocadas, não é? E de exigência desmedida, não é? E que não olha à realidade daquelas pessoas. Não apresenta soluções. Que é isso que é assustador. Claro. A solução é a solução de cortar à direita, é pegar nos portados, coisas do género. Portanto, acho que também é preciso. E aí, sim, faz parte. A gente está-se a esquecer, desculpa. Faz falta um partido que saiba defender também essas pessoas. Mas criou-se aqui uma tempestade perfeita. Falta um equilíbrio. Criou-se uma tempestade perfeita. Lembram-se quando se extinguiu o CEF? A extinção do CEF, não é? Houve ali um período caótico em que ninguém sabia quem é que tinha jurisdição sobre isto ou sobre aquilo, e portanto tudo isto, se nós formos a estudar o processo todo, não é? Deste crescimento de um partido, não é? São várias coisas que se foram ao longo dos tempos, foram-se juntando, não é? E que permitiram que hoje estejamos a discutir isto, não é? Portanto, são vários erros, são várias coisas que se foram... umas fruto dos tempos em que vivemos, outras de coisas acumuladas, outras de decisões e de linguagem que não se podia falar, não é? A questão de imigrante e de haver, sei lá, cotas, haver regras. Nenhum partido queria tocar na situação, porque era, enfim, isso, será que traz votos? Será que nos tira votos? Não é? E as questões humanitárias são sempre complicadas. A gente não se pode esquecer de que os fluxos migratórios, seja para onde for, para a Europa, por exemplo, não se devem só porque há um grupo extenso de pessoas, um povo, digamos assim, quase representativas de um povo, que saem do seu país, da sua cidade, da sua aldeia, a procurar. Não é só para procurar melhores condições de vida, é para sobreviverem, não é? Portanto, a partir do momento que existem países que são alcançáveis, como Portugal, Espanha, olha, vamos ficar aqui Portugal e Espanha, que têm uma escassez, enfim, estrutural de mão de obra na agricultura. Ainda ontem li no Expresso que se não fosse mão de obra africana, nada, imigrante, as cerejas que estão no fundão ficavam por apanhar. Isso não tem ficavam por apanhar. Mas sabes, também eles pagam a 4 euros a hora. Portanto... Exatamente, sim. Mas essa é outra questão. Pronto. Há muitas outras questões que estás a perceber. Sim. Mas depois o consumidor final, não é? Nós, como consumidores finais, se calhar não queremos pagar a trabalhadores portugueses a 8 euros a hora, porque a cereja, quando chegar às prateleiras do supermercado, vamos pagar um valor que nós não estamos habituados. A culpa também é nossa e admito, falo para mim, mas penso que vocês vão se reconhecer que acabamos por aderir à hipocrisia que é tudo isto, não é? Mas pronto, no fim do dia nós olhamos para o nosso bolso. Exatamente. Faltando atrás da conversa. Já faltando atrás. Às vezes é difícil de olhar. Às vezes nem sequer é preciso olhar. Às vezes não é fácil. Mas pronto, falar nisso em impostos. Estávamos a falar em impostos. Falar em impostos, não sei se faz ser tema não quero-me se propor aqui ao Diogo. Tens aí a tua. Não sei se é tema a demissão, por acaso escomo um bocado a demissão do presidente da IEL. Eu não estava nada à espera também, sinceramente. Eu já tinha sentido, já havia sinais. No outro dia o Coutrinho, num programa em que ele participa no NAU, disse que tinha ficado muito aquém os resultados e que tinha que haver uma reflexão. Mas o Coutrinho é que é o dono da IEL, ou como é? Ele, não é o dono, Coutrinho mas pelos vistos tem muita preponderância. E agora, essa história não sei se vai ser contada. O Coutrinho está lá em Bruxelas, isto afinal não correu muito bem, demita-se. Não sei se essa história vai ser contada. Se foi a percepção do Rui próprio, não é? Ele diz, eu percebo que eu não tenho margem, portanto não cresci aquilo que era suposto, não foi assim tão mal, não sou a solução. Ou se foi internamente, se a discussão foi feita... Teve um resultado muito bom.
muito bom. Podia ter sido excelente, se em vez de aumentar... Eu acho que a perspectiva era... Tivesse triplicado. Não, a perspectiva era... Triplicado, pronto, aí era excelente. Mas esteve muito bom. Qualquer líder naquela situação... Não, e a conjuntura política em Portugal, neste momento, lá está. Mantinha-se. É um baixaram resultado mais de- do que satisfatório. Aquele que o IEL Mas eu acho que Por isso é que essa coisa de a fasquia estava muito alta, que era... e porventura Eu acho que há outros fazer motivos, fazer e maioria pode com falar a AD. sobre- Olha que isso, eu acho que Chegar- havia essa perspectiva, mas a culpa não é dele, nem da IEL, que o Chega tenha disparado da maneira que disparou. Não, a questão aqui é, o que está aqui diferente é que, imagina que era ao contrário, o Chega tinha ficado lá nos seus 12% e o PS tinha encostado lá em cima, não é? Se calhar aí ela agora fazia a diferença. Aqui a questão Claro. é que há uma coisa que a IEL tem que ter, bem, não me pagam para dar conselhos a IEL, mas um deles tem que ter paciência. Não, a paciência não é no sentido Tem que ter paciência para saber ver. esperar, tem que saber esperar, tem que ter paciência nesse sentido, Sim, não é? sim, sim, sim. Tem que, Não, Mas também pode ser tem que considerado ter- como um tem que ter desapego. Como um desapego. Também Serão não dores poder. internas de crescimento, porque efetivamente o partido cresceu. pode ser, eu acho que é uma precipitação. Sinceramente, Olha, mais uma a não ser que analogia- haja uma questão. Mais uma analogia com o futebol, não é? Não deram tempo ao treinador de desenvolver o projeto, não é? eu acho Embora que ele também, os mandatos, eles são limitados a 2 Eu mandatos. penso que o Rocha tinha expectativas que Sim, ainda sim. foram concretizadas, umas, e outras já começou a perceber que dificilmente seriam concretizadas. Na Ele, próxima legislatura. ele teve... Associando isso ao facto de que o admite que ele, pronto, em vez do IEL ter eleito 8 deputados, ou gostaria de ter eleito 9. 16, Neste caso foram 9, portanto eram 8 há um ano, agora são 9. Qualquer partido gostaria de ter. Não, acho que a ter Fasqueira eleito mais. no mínimo E dos o 12, Rocha acho não que é o mínimo facto. eram O que é 12. facto é que outros Agora, partidos diminuíram e não Sim, sim, tiveram sim. demissões, não é? Aliás, Pois. ele tem um resultado muito mais do que satisfatório e admite. Epá, o que Francisco César ainda faz ali, meu? Pois aí foi o mentor Aí, disse o lá está. contrário. Enquanto o mentor disse demite, o outro mentor disse não se demite. Não se demita. São dois Mas casos, sabes, eles confirmam o contrassenso. Quem tem um passado, não é? Isso o Quem mentor tem- é que manda. Quem tem um passado, enfim, como ele tem, de ter trabalhado em várias empresas e, portanto, não vê qualquer dificuldade em se acabar a parte política, ele Sim, regressa às empresas, Isso não não é? é uma crítica a ele. pessoa- Sim, e- sim. é Não, mas eu digo isso até com pena. Mas a Eu digo conjuntura isto é também com foi muito pena. difícil. Vocês não sei se sabem, mas ele teve a esposa teve muito doente há um ano atrás e, portanto, Questões pessoais, eu acho talvez. não sei se foi só isso, mas também é um bocado desgastante. grande, Mas é desgastante. claro. Eu acho que nós não temos a noção do que é que, num partido mais pequeno, o que é que custa a um líder, não é? Tu tens que desdobrar em. Sim, Quer dizer, fazer determinadas coisas que os partidos grandes não têm tanta dificuldade. E, portanto, tens que. É uma máquina pequenina, que enfim, que são quase eu digo sempre os isto mesmos. até que eu digo, É cansativo. eu também, referenciei nesse ponto. esta questão porque para já apanhou-me de surpresa e depois porque estava à espera. tive alguma pena porque eu acho que ele era um político sério, um político que E é, continua como não, está. sim, quando dizer era no sentido que era Sim, honesto, no era sentido do discurso, e é, continua a ser, Eu mas acho é, que cometeu um erro é um grande. presidente, era um bom presidente para ele nesta fase porque criava estabilidade. E é preciso, estes partidos também têm que ter estabilidade. Também Sabes que o crescimento. Isto é como aquela história. O restaurante não é para a gente ficar ricos num ano e depois fechar o restaurante. Vocês lembram-se como é que isto ele- aí ele tem que pensar a longo prazo. Não pode estar a pensar agora de um momento para o outro temos que ir para o governo, Mas temos que ir para o governo, temos que ir para o governo. Vamos recuar um bocadinho. Eu acho que Vocês, foi o erro estratégico na campanha eleitoral. Foi ele colar-se muito a essa ideia de fazer uma aliança. ele tentou jogar entre os dois lados, não é? Enfim, Sim, nós sim. estamos aqui para, em caso de, mas também somos independentes. Isto agora é difícil, quem é que vais arranjar? Porque o nosso amigo está lá para a Europa, isso não volta mais. Isso acabou-se. Isto agora, depois de ir para lá, nunca mais. Tens no grupo parlamentar, tens lá duas ou três pessoas que são possíveis candidatos. Que são todos deputados eleitos. Mas vocês não sei se recordam, recuando atrás, quando o Rui assumiu a presidência da IEL, concorreu com a Carla Castro na altura, e portanto o Coutrinho, como que o nomeou, não era, era quem se lhe ia seguir e apoiou, portanto, antes mesmo das eleições, portanto, foi direto, portanto, o meu candidato é o Rui, portanto, mais. Isso criou umas desavenças dentro da própria IEL, portanto, houve dissidências, houve pessoal que saiu porque estava contra aquela forma de fazer política e, portanto, não sei. E depois, quando o Rui acabou por ganhar a votação, houve muita gente que apoiava a Carla Castro que acabou por sair.
E, portanto, inclusive alguns foram para o Chega. E, portanto, mas esses tudo bem, porque aí percebeu-se que não havia problemas, não é? E, portanto, O isto Rui foi pode tudo- ser daqui a dias foi um bom sempre- candidato, quando é ele, pode ser um bom candidato à presidência da República. Porque não? Daqui Não, é um bom candidato. Daqui No meu ponto de a vista. 5 anos, por exemplo, porque não? É um bom candidato da direita. Quem é que Exato. ele vai apoiar nas próximas presidenciais? Presidenciais. Eu acho que a Mariana Leitão é que era a candidata, não é? Salvo erro, se não estou enganado. Ah, sim, já foi. Mas ela também foi, entretanto, eleita líder do grupo parlamentar. Não, já foi anunciada. Não, exatamente, é essa a noção que eu tenho. Não sei se vai se manter Se ou não, calhar, mas... a admissão do Rui Rocha é tudo uma questão de estratégia. Mas isto tudo também foi um bocado, isto foi antes Então, se calhar. de sabermos que íamos a eleições, não é? Legislativas. Portanto, não sei se isto vai mudar, alterar alguma coisa nessa Peço questão. desculpa ter introduzido Não, este não, tema. tiveram Mas muito temos bem o e- Mário Amorim Lopes, Mário Amorim, não é? A própria Mariana, o Carlos Guimarães é sempre alguém que está Carlos ali. Guimarães já foi, acho que não quer voltar. Não sei. Há Vocês sempre uma onda por trás dele. introduziram aí um ponto Tiago Maia interessante. foi um dos dissidentes, ou ainda está lá? Tiago Nós Maia acabou por abordarmos, sair, obviamente. acho que teve um processo relativamente àquela questão das assinaturas lá na Junta de É Freguesia, verdade, exato. no Porto. Bem, vocês puxaram pelo assunto e obviamente que eu tenho que voar às eleições novamente, mas para território regional, porque no último programa passamos os olhos muito rapidamente e fiquei com a sensação que vocês tinham algo mais para dizer. E quando tudo esperava que as coisas se mantinham mais ou menos, portanto 2 deputados para a coligação, 2 para PS e 1 para Chega, vá que aqui pelo método dos quocientes, não é? O método das eleições, apesar da coligação ter menos votos, teve mais deputados eleitos, portanto ficou distribuído com 3 para a coligação PSD, CDS, PPM, Foi 1 coisa para de o sumenos, PS foram menos 5 mil. e 1 para Chega. Portanto, esta eleição claramente é influenciada pelo Chega, mais uma vez na região também. Portanto, é o Chega que faz com que literalmente a coligação tenha mais um deputado e, obviamente, que roubou grande parte, entre aspas, obviamente, grande parte dos votos aqui ao Partido Socialista. Orlando, começaste tu, que análise também fazes ao resultado regional. No último programa passamos também os olhos muito rapidamente pela abstenção, do qual fomos campeões nos Açores. É aquilo que nós já dizíamos, enfim, as pessoas têm uma percepção, acho eu, que é essa a percepção, que, enfim, as eleições é para a Assembleia da República, portanto, não lhes toca diretamente, o que é completamente falso, não é? Porque, aliás, eu tinha feito a analogia com as europeias e, portanto, muitas das coisas são decididas a nível europeu, depois a nível nacional e depois é que chegamos à região autónoma. Mas, pelos vistos, toda a gente ganhou, não é? Toda a gente ganhou, porque mesmo quem ganhou os 3 deputados, não é? Portanto, aqui superpôs-se aqui a questão do número de deputados e, portanto, perdeu 5 mil votos. Mas o Sr. Presidente do Governo Regional veio dizer que isto era de alguma maneira, era o povo a reconhecer o bom trabalho que estava a ser feito na região. Portanto, quem perde 5 mil votos, enfim, e diz que a leitura que ele faz é que isto é um reconhecimento das políticas, das boas políticas que são aplicadas na região. Temos o caso do PS, que, como dizia o Miguel há pouco, não se percebe muito bem, enfim, não é? O que é que há para aferir ali, não é? Qual é a reflexão que é preciso fazer? Tem um problema secundário ao problema do PS a nível nacional. Exatamente. Portanto, o PS Açores tem 2 problemas, bem vistas as coisas. Portanto, não percebemos o que é preciso refletir, não é? Ainda é preciso refletir mais alguma coisa sobre o resultado que se obteve, não é? Enfim, sobre o discurso que havia, quer dizer, até a nível interno já se disse, enfim, que a questão da renovação é Reflete sobre iminente. essa necessidade de reflexão. Exatamente. Eu acho que há aqui um peso enorme do PS nacional, enfim, porque mantém as coisas aqui mais ou menos. É uma paz podre dentro do PS, não é? Porque com o resultado destes é impossível. Pode não haver ninguém disponível para querer liderar o PS Açores, não é? E, portanto, só isso é que pode justificar a manutenção do Francisco Cedas à frente do PS Açores. O status quo. Disponível, queres tu dizer, requisitos, que tenham os requisitos? Pai, não sei se é requisitos, se é mesmo falta de vontade, se é tipo, não sei o que é que, porque tirando 2 ou 3 vozes, não é, discordantes, parece que está tudo mais ou menos ok, é um grande orgulho em ser de PS e tal, mas ninguém discute a questão da liderança.
ou se uma discutem questão que num por exemplo, quarto a nível fechado. nacional, o secretário-geral, não é, demitiu-se do Partido Socialista, mas o presidente nunca se demite. O presidente do Está Partido ali para Socialista, assegurar que O presidente, o partido não há, o presidente é tipo o se presidente mantém da organizado. Assembleia Carlos Geral. César, neste Exatamente. caso, Carlos César está a segurar as pontas até o José Luís Carneiro, tudo indica que será ele Certo. assumir o comando. Isso também tem algum peso, provavelmente, na questão de Francisco César se manter à frente do PS Açores, não é? Digo eu. Sim, Deve ter algum sim. peso nessa decisão. Talvez um exemplo de E, portanto, e depois consciência a questão do Chega, não é que realmente vai buscar a maior parte dos votos, aparentemente, não é? Tanto a AD como ao PS, e que mais uma vez consegue eleger um deputado pelos Açores para nos representar na Assembleia da República, que neste caso não é o cabeça de lista, e isto, lá está das tais coisas que são partidos que querem ser diferentes, não é? Querem, de alguma maneira, antissistema, exatamente. Mas apresentam um cabeça de mais lista. sistema do que o sistema. Mas apresentam um cabeça de lista. mais sistema do não que é? o sistema. As regras, Que é o as cabeça regras de lista são que não feitas vai. à medida que as coisas vão acontecendo. Mas é o cabeça de Vai-se lista que mudando não as vai regras à medida assumir, que é da exatamente, necessidade. não vai assumir o cargo na Assembleia da República, portanto vai a número 3. Portanto, mas isto depois justifica-se, porque os outros partidos também já fizeram coisas semelhantes. Está bem, mas se é um partido que quer ser disruptivo, Sabes porquê que isso aconteceu? eu tenho uma ideia, não sei se É porque Envolve malas. Envolve malas. Pois, Porque acho saindo que um sim. deputado da Assembleia de Regional, o que tem número 3 na fila para entrar para substituir o que saiu é o Miguel Malas. eu vi essa história, mas eu, E é isso que o Chega a Açores não quer. É que o Miguel mas Malas eu fiquei sem vai perceber ao se Parlamento legalmente isso é Regional. mesmo exatamente se é Esse dessa é forma. tudo. Não, agora fiquei baralhado. Agora... Não estás a perceber? já percebi. Essa foi a questão. Não, porque o. Então não pode um ganhar vai-se a Câmara da candidatar à Praia. Câmara da Praia, o outro à Câmara da Ponta da Algada, Algada, o outro à Câmara da Povoação. da Lagoa, à digam a Povoação, verdade, exatamente. digam a verdade aos portugueses. Estão a criticar 50 anos de corrupção, Os isto e açorianos, aquilo. não é? Sim. O Osvaldo Cabral dizia há dias num artigo de opinião, não é, que isto é um grupo de 5 amigos e, portanto, estes 5 amigos desmultiplicam-se nas várias eleições, não é, nas várias cargos que devem ocupar. Até que alguém, mas ele também dizia outra coisa, que é até que na sociedade, não é, enfim, as pessoas percam alguma vergonha e se comecem a juntar à volta do Chega. É não é? normalizar. É normalizar. Que é o que já está a Já está a acontecer. acontecer. Portanto, Que é o que já está a acontecer. Ou seja, mas pronto, a gente vai falar outra vez que chega. Não, chega a deixar mais, chega para aí. Só em relação àquilo que vocês estão Estamos a levar o Chega ao colo. Não vale a pena falar disso. Está a falar. sobre aquilo que vocês estão a opinar sobre o Basta. Partido Socialista e não no era caso das críticas ao líder regional Francisco César. No passado sábado o partido reuniu e ele referiu à comunicação social que as críticas, como é que é? Vês as críticas com espírito democrático. claro, com certeza, só podia haver esse espírito democrático, não podia haver Nesta mais fase, nenhum. nessa fase, não há nada a fazer se não tem este discurso, não é? O que é engraçado é que quando se ganha, associa-se a vitória ao trabalho que é feito internamente. Quando se perde, isto não é um problema nosso, isto as pessoas estavam a votar, mas isto é uma outra luta, isto é uma luta nacional e, portanto, esta derrota não nos Quando atinge. ganhas, o líder teve um desempenho fantástico. Quando perdes, não foi tanto o A líder, culpa- foi mais a culpa- conjuntura. Até porque neste também. caso, em concreto, o próprio líder do Partido Socialista Açores era já deputado da República. Portanto, também tinha já aqui um grau de responsabilidade, pelo menos de mostrar o trabalho que tinha feito a nível nacional. E isso também prova que o trabalho que ele fez a nível nacional não deve ser assim tão reconhecido pelos açorianos, tendo em conta a votação. E depois ele é o líder do PS Açores, e isso é que é o mais dramático, acho eu. Eu não gostaria de estar na pele dele. Eu na pele dele Não, e sabes que eu acho- mas Eu acho que esta noção que havia com os quem se inicia a sua carreira política nas Jotas, não é? E tem uma ascensão, enfim, fulminante dentro dos partidos. Acho que de alguma maneira estas eleições vieram um bocadinho, se calhar, pôr um bocadinho de água fria nessas situações e dizer, as pessoas começam a olhar para estas coisas e dizer, mas qual é o passado desta gente, não é? Enfim, eles têm algum desempenho a nível profissional ou não?
o Francisco No setor César privado. e o Pedro Nuno Santos são muito Exatamente. próximos, pelo Exatamente. menos o que se pareceu pelas redes sociais, pelo menos, e também pela indumentária Mas que isso utilizam, parecem que também são muito partidário próximos. É normal e, encontrar portanto, coisas e relações de amizade entre parceiros de partidos, neste caso. Sim, mas tanto num como no outro, isso não me surpreende, não me chateia. a carreira é toda não, feita sim, dentro da política. Quando digo isto Exatamente. não é de um sentido pejorativo, é no sentido em que Isso é normal. a derrota é... A derrota de um é a derrota do outro. Sim, Claro. é nesse sentido, só que eu estou a dizer. Até pelos laços afetivos da amizade, a derrota de um é a derrota do outro. Não é como nós, se um de nós perder o outro, dá-no Não, tem nada a ver com Não, mas isto vai ser engraçado, porque já se viu que não vai haver nenhuma admissão no Partido Socialista Açores, isso está mais que visto, mas o partido está fragmentado e, portanto, está sem energia, está-se a arrastar, não há candidatos, não há pessoas capazes. E sabes porquê? O que é que se Principalmente, passa, não é? sabes o que é que leva estas Supostamente coisas? vão aguardar pelas autárquicas e depois então Mas- fazem as contas. Não Mas o que motiva esta gente toda é haver aqui uma percepção, lá As está, mais uma autárquicas são percepção. eleições diferentes, não podem. Não, é a percepção do poder. É a percepção de tu poderes vir a alcançar o poder. É isso que motiva as pessoas. Isso é a luta de Exatamente. todos. Isso é uma Portanto, coisa, neste isto é a caso, luta de todos como vai haver aqui uma travessia do deserto, ninguém sabe bem como é que isto vai acabar. Não há ninguém disponível para isso. E, portanto, neste momento ele mantém-se porque, mesmo com as críticas internas, elas provavelmente vão falar baixinho. E deixem-se de ilusões, porque as próximas eleições regionais, o PS não ganha as próximas eleições regionais. Isso pode entrar o Cavalinho da Chuva, que essa está salgada. Se for para acompanhar o padrão, foram 20 anos de PSD, Sim. 24 de PS. Sim, portanto, não, ainda as coisas temos estão mais sendo uns feitas quantos desse aspecto. de PSD E em termos de autárquicos não tem bem a noção, mas porque se vê também O PS vai ser difícil para o o PS. PS deu Embora dois o ou PS três- seja muito forte em termos as eleições autárquicos, autárquicas é diferente. mas porque vai as ser eleições difícil, vai ser autárquicas, as pessoas não votam só para a Câmara Municipal, votam para a Junta de Freguesia e vota-se muito nas pessoas e não no partido. Tanto é que, enfim, é comum um eleitor nas autárquicas votar num partido para a sua junta de freguesia e noutro partido para a Sim. Câmara Municipal. Sim. Portanto, são muito. Sim, tens a são muito Assembleia de específicas, Freguesia, tens a Assembleia Municipal. Pode tens isso haver tudo. uns sinais que, enfim, dos tempos que vivemos, mas isto aqui, que poderão Mas influenciar. nada augura- isto aqui o que vai mandar são as principais câmaras. E depois, isto é a Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, depois temos aí Ribeira Grande, a Horta, não é? Madalena, mas portanto, Angra, o PS vai ganhar, isso está escrito. Está Sim, escrito. o Alan deixa E tudo ganha indica, bem, deixa ganha bem. as contas bem consolidadas, deixa de trabalho feito, enfim. Tem só mais uma questão sobre eleições para É a vós. tal de surpresa? Não. Os açorianos vão ser representados por Paulo Muniz, Francisco Pimentel, Nuno Menezes pela coligação, Francisco César pelo PS e por Ana Martins pelo Chega. Orlando, começando por ti, os açorianos estão bem ou assim representados na Assembleia da República? Bem, eu tenho muita dificuldade em falar sobre isso porque nas questões que tocam diretamente às autonomias, e nós temos visto isto ao longo dos anos, relativamente aos deputados que são eleitos pela Madeira, que muitas vezes batem o pé ao partido e votam contra determinadas situações. Muito raramente eu tenho visto deputados açorianos, não é, votarem contra o seu partido, quando são tomadas determinadas situações. Portanto, ter mais 3 deputados pela AD não é garante de que isso se vá repercutir enfim, naquelas votações que fazem em assuntos que nos dizem respeito diretamente, não é? E, portanto, é sempre uma incógnita, enfim. Relativamente a isso, não sei. Miguel, podes acrescentar algo? Eu posso acrescentar, e aliás eu vou dar uma opinião na perspectiva pessoal. Eu, dos deputados e deputadas eleitos para a Assembleia da República, açorianos, eu só conheço 2, basicamente. Conheço, isto é. Nunca falei com o Paulo Muniz, mas acompanho o percurso dele e tenho o Paulo Muniz em muito boa consideração.
posso estar enganado, enfim, mas é uma pessoa que tem muito boa consideração. O Francisco Mintel conheço pessoalmente, temos uma relação relativamente próxima porque temos ainda um grau de parentesco e é uma pessoa por quem eu sinto uma empatia e grande, pronto, enfim, vale o que vale. Penso, por esses dois, eu diria que estamos bem representados, mas não posso descartar aquilo que o Orlando disse, e totalmente de acordo. A terceira deputada do PSD, enfim, não conheço, enfim, conheço o nome, a cara, pouco mais, e do Chega a mesma coisa. O Francisco César, o Francisco César, aquilo acho que devia ser um caso de estudo. Acho que devia ser um caso de estudo, porque o Francisco César teima em ficar na liderança do PS, não sei se por teimosia exclusivamente dele ou se por não haver quem dê continuidade ou quem pegue naquele barco, mas por outro lado tenho visto nas últimas legislaturas, que duraram pouco tempo, o Francisco César a empenhar-se no trabalho parlamentar na República. Isso tenho visto. Enfim, vamos ver qual é o comportamento daqui para a frente, se mantém ou não. Mas pronto, é o que é. É o que é. Alvarino. Olha, pois são os que estavam a votos, são aqueles que Não são bem os que estavam a votos, mas sim. não são? No Chega, No Chega, por essa lista não mas era Ana Martins, ela mas estava lá na estava lista, não é? Ah. Eu se acho fosse, que já na, fizemos se esse fosse na comentário. Holanda, estaria a votos. Mesmo Já- no número 3 estaria a votos. Já fizemos esse comentário Ou no no quinto programa lugar. passado. Eu acho que o Dr. Paulo Muniz é um excelente representante dos Açores. Acho que ficamos muito bem representados. É aquele que sigo mais e que tem tido mais atenção. Quanto aos outros, não tenho assim grande opinião formada. Reconheço aqui também o trabalho efetuado pelo deputado Francisco Pimentel. Quanto ao Francisco César, eu acho que ele está mais empenhado na luta político-partidária do que propriamente, e isto não quero ser injusto, do que propriamente na defesa intransigente dos Açores, embora isso às vezes esteja ligado uma coisa à outra, mas acho que neste momento ele deve estar mais preocupado em sobreviver no Partido Socialista Açores do que propriamente em defender ou levar grandes assuntos de interesse dos açorianos para a República. Mas pronto, mas isso também não quer dizer que não muda agora nesta legislatura. Mas pronto, o povo é que decidiu, está decidido. Muito bem. Vou terminar o nosso programa também pedindo-vos um comentário, nomeadamente a duas datas que se aproximam, uma delas bastante especial para nós. Falo obviamente do Dia da Região, que se assinala na próxima segunda-feira, e já agora também temos o Dia Nacional, não é, de Portugal no dia 10 de junho, dia de Camões. Vamos lá, Camões. E das comunidades. Das comunidades, exatamente. Pedi-vos um comentário também, até não só um comentário, mas até se puderem, como é que podemos nos sensibilizar também por estes dias importantes, principalmente o nosso Orlando Dia da Região, que este ano, curiosamente, é celebrado na Praia da Vitória. Pois, relativamente ao Dia da Região, eu gostava que fosse mais do que apenas um desfilar de bonitos discursos cheios de boas intenções. E que realmente nós olhássemos para aquilo que é a região neste momento e que tivéssemos uma perspectiva, tivéssemos um caminho a seguir, mais do que um discurso, termos uma prática que pudesse valorizar essencialmente as especificidades da nossa região, e que motivasse muitos dos açorianos, dos nossos, eventualmente dos nossos filhos ou netos, se viermos a ter, a continuarem nesta região e a desenvolverem esta região para que ela se mantenha com o futuro. Portanto, era isso basicamente é aquilo que eu desejo, mais do que um discurso, era ter uma visão para aquilo que queremos da região autónoma dos Açores. Miguel. Eu estou em linha com aquilo que o Orlando disse, portanto, eu vou pegar nas tuas duas perguntas, uma sobre o Dia da Região, outra sobre o Dia de Portugal, e vou concentrá-las numa só resposta, porque a resposta que tenho para dar é comum às duas questões.
Perdão. São dias protocolares. Portanto, é bom nós, portugueses, nós açorianos, é bom termos o dia de Portugal, termos o dia dos Açores, dia da região. É a nossa identidade nacional e regional que é lembrada nesse dia, deverá ser em todos os dias, obviamente. Mas é um dia protocolar em que são distinguidas personalidades das diferentes áreas sociais, artísticas, por aí fora, desportivas, são atribuídos méritos, os discursos, depois as sopas, no caso dos Açores. Mas são dias protocolares. O dia de Portugal e o dia dos Açores tem que ser todos os dias e não tem que começar na governação e acabar no cidadão, pode começar no cidadão e acabar na governação. Portanto, temos que olhar todos, açorianos e portugueses, temos que olhar com mais cuidado para aquilo que é a nossa vida em comunidade no contexto regional e no contexto nacional. Muito bem. Alvarinho. Eu acho que está tudo dito e são datas e comemorações bonitas e importantes para o nosso país e para a nossa região e que fazem todo o sentido e que devem ser acarinhadas e todos os anos devem existir e trazer a comunidade. Acho muito bem que o façam. Fico feliz por ser na Praia da Vitória este ano. E, a comunidade está convidada já agora. Vamos às sopas amanhã. Amanhã? Amanhã nada, na segunda. Segunda-feira. Pronto, vamos embora. Está combinado. Muito bem, senhores. Desde já agradecer mais uma vez os vossos comentários e as vossas opiniões. Tínhamos aqui em lista alguns assuntos que ficarão para o próximo programa. Já agora recordar aos nossos ouvintes que o nosso próximo programa não será na quinta-feira como é habitualmente, será na sexta-feira, isto porque coincide com o arranque das São Joaninas e já estaremos em emissão especial na rua, portanto em direto ao som das festas, digamos assim. Portanto, o nosso próximo programa será não a 19, quinta-feira, mas sim no dia 20, sexta-feira. Ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade em trazer as várias opiniões e termino este programa recordando que hoje é Dia Mundial do Ambiente e é preciso também ter um olhar especial sobre esta matéria. Cada vez mais. Continuação de boa tarde e até daqui a 15 dias. No Rádio Clube de Angra.